Se não agora, quando? Hoje nós falaremos sobre o tema o lugar de descanso. Nós estamos usando o texto da ceia do Senhor como um ponto de partida, mais uma vez, relembrando isso, para percebermos várias coisas significativas para a nossa vida, que são passíveis de nós postergarmos ou procrastinarmos. É isso? Eu sempre pergunto para vocês nas palavras, então assim, vamos combinar? Começa a ler o dicionário, né? Aí porque eu tiro dúvida mais fácil aqui, né? Eu estou sempre tirando dúvida de palavra com vocês, então tem que ler o dicionário para me ajudar. Nós queremos olhar para essas coisas que são significativas, que são importantes para a nossa vida, hoje e para o futuro, e não empurrar essas coisas para depois, mas tomar atitude. Porque o que acontece é que tudo ao nosso redor vai tentar nos impedir de progredir na nossa vida cristã. Quando C.S. Lewis escreveu o livro Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, ele disse, quando o diabo está todo animado querendo atrapalhar a vida dos cristãos, ele falou assim, não atrapalha demais a vida deles, não, que quando atrapalha a vida deles, eles buscam a Deus. E ele falou assim, não, dá um jeito deles se sentirem satisfeitos com a vidinha que eles têm cristã, com a frequência deles na igreja, né, com as leituras devocionais que eles têm, torna eles assim bem religiosos, que aí eles não são problema para ninguém, nem para nós. E eles vão achar que está tudo bem, que é isso mesmo a vida, vão estar curtindo a vida, vão estar nas coisas deles, fazem as coisas no tempo deles, e ao mesmo tempo acham que estão desenvolvendo a vida com Deus. Não mexe muito, não. Vamos impedir quem quer chegar. Quem já chegou, você tenta não atrapalhar dele ficar nessa religião, porque naturalmente nós entramos nesse ciclo vicioso. Então, essas palavras são para a gente despertar. Nós vamos ler o texto do versículo hoje, 14 ao 20, mas eu queria antes comentar com vocês há muitas maneiras pelas quais hoje nós acabamos perdendo o nosso sossego, o nosso descanso. Nós nos sentimos sobrecarregados, nós nos sentimos desanimados. Nós tentamos resolver as coisas com o melhor das nossas forças. Eu me lembrei muito, obviamente, da história de Abraão, quando ele recebe de Deus uma promessa de um filho, mas ele e Sara têm uma certa dificuldade de levar essa verdade, ou essa palavra a sério, acaba aparecendo Ismael na história, que é o filho da pura força de Abraão e Sara, quando Deus já tinha prometido um filho que ele traria de uma forma miraculosa. E tanto Sara quanto Abraão, os dois, cada um no seu papel, tem responsabilidade nesse evento. Isso representa bem quando nós fazemos coisas com o nosso próprio esforço, e quando nós achamos que a única coisa que vai resolver a nossa vida é, de fato, nós nos empenharmos. E nós vamos falar um pouco mais sobre isso hoje. Nós estamos vivendo dias onde a falta de descanso e a preocupação realmente nos consome. Nós estamos ainda meio que querendo sair de uma pandemia, às vezes perigando entrar de novo, e as notícias chegam, e uns fazem pânico, outros fazem negação, é aquela confusão de sempre. Nós estamos no meio de tudo isso, nós não temos para onde correr, não tem para onde ir, essa é a vida hoje. Toda vez que nós recebemos uma notícia de que algo pode piorar, nosso coração já fica atribulado, certo? Ou não? Quando vocês leem a notícia, aconteceu tal coisa em tal lugar, pode ser lá na África, mas o coração já gela aqui. E você já fala, não, Senhor, tudo de novo. Não é ou não é? Mas mesmo que não acontecesse na sua vida, no impacto na sua vida, a partir de algo de fora, algo global, às vezes nós mesmos fazemos isso conosco. Nós nos metemos em confusão, ou nós trazemos para a nossa vida uma sobrecarga que nós não precisaríamos deixar acontecer. E nós queremos sair disso. Nós queremos pensar em outro caminho. Às vezes pode ser coisas tão simples que nos trazem desconforto, desesperança, né? Pode ser o resultado de uma conversa que você teve com alguém e você perde aquela paz, você perde o descanso, a situação fica tumultuada, você passa dias sofrendo com aquilo, não sabe como é que vai resolver, que fim vai levar. Pode ser uma demissão no trabalho, pode ser uma despesa surpresa que não estava no seu orçamento e apareceu e agora você vai ter que cumprir. São tantas coisas. Podem ser problemas de saúde, ou com você mesmo, ou com
alguém que você ama, próximo a você. A gente sempre tem notícias, e quando a gente vai ficando mais velho, a gente recebe notícias mais frequentes. Ou é de alguém, porque tem sempre alguém mais velho que você, que aí está bem mais velho que você, né? Que vai empurrar, a escadinha vai empurrando. Eu já estou na fase que eu recebo notícia de gente mais velha e as minhas também. Você faz um exame e o negócio não está bom. E aí, se você não se cuidar, você já entra num estado de ansiedade, falando, o que vai acontecer comigo? Recentemente, eu tive um exame lá que não deu muito certo, mas eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito antes. Eu disse para mim mesmo, eu não vou pesquisar no Google. Isso é bom, né, Lucas? O Lucas, que é médico, aprova esse procedimento. Porque os médicos hoje estão sofrendo, porque o paciente chega no consultório sabendo mais que o médico. Na cabeça dele, é claro, né? Doutor, vim aqui para dizer para o senhor o que eu tenho. Só preciso da receita. Mais ou menos assim. E eu consegui fazer isso, que é muito difícil para mim. Porque eu passei 20 dias tendo que esperar a consulta, porque o médico não podia atender antes. Eu quase falei para ele, doutor, ou se eu me atende em uma semana, eu vou olhar no Google. Mas eu não fiz isso. Eu falei, tá bom, vou esperar. E eu esperei. Bom, independente do resultado que não vem ao caso, essa percepção é que a gente tem, né? E vocês têm também. Né? Eu poderia ficar preocupado porque eu li um negócio e acho que é ruim, e até ele me dá notícia e, de repente, ele ia falar que não era nada. E aí eu fiquei todo esse tempo sofrendo. E se eu estivesse certo, porque eu sou um cara inteligente, né? Pesquisei bem, e eu tenho um diagnóstico igual ao do médico. Vai que acontece isso. Eu li, está escrito no laudo, está escrito lá, pesquisei, falei com outra pessoa, descobri. Chega lá, o médico fala, eu falo, eu já sabia, doutor. Mas, mesmo assim, esses 20 dias, você não resolveu nada. Estando certo ou estando errado, a única coisa que você trouxe para você foi falta de descanso, falta de paz. Não é? Preocupação. Essa é a nossa vida, nós somos muito assim. Na verdade, até as coisas boas acabam nos roubando o descanso e a paz, porque às vezes nós estamos tendo a oportunidade de novos negócios, nós estamos tendo a oportunidade de trabalhar mais em algo que nós gostamos, nosso tempo está se expandindo naquelas coisas, e isso começa também a nos trazer uma séria preocupação com nossa qualidade de vida, com o nosso bem-estar, com o nosso descanso. Bom, eu queria falar para vocês hoje, a partir da nossa metáfora aqui da mesa do Senhor, justamente sobre essa questão do descanso. É mais um tópico que a gente pode olhar para a mesa. E eu espero que isso esteja ajudando vocês, para que no futuro você sempre lembre, eu quero ficar na mesa. E aí você pensa nas coisas que nós falamos sobre a mesa, sobre a presença do Senhor, sobre o que essa presença significa, sobre as palavras do Senhor na mesa, sobre o ato dos discípulos juntos na mesa, sobre a preparação da ceia, todas essas coisas, desse lugar que eles prepararam para estar juntos para esse momento. Vamos ler ali do 14 ao 20? Você pode acompanhar comigo? Diz assim, no capítulo 22 de Lucas. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e lhes disse, desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. É o que nós lemos semana passada. E aí ele vai adiante, recebendo um cálice. Jesus recebe um cálice, lhe deu graças e disse, tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que ele venha. Até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo, este é meu corpo dado em favor de vocês, fazei isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. Hoje o convite da mesa é o convite para nós entendermos o descanso que nós temos no nosso Senhor. Esse é o convite dele. Nós podemos adquirir através do nosso Senhor esse descanso, esse tempo de paz. Porque o que Jesus diz aqui é extremamente significativo. A declaração dele nessa ceia é de que agora existe uma nova aliança no sangue dele. O que é que essa aliança deu ou trouxe para nós, para os discípulos e para nós? A aliança que Deus faz em Cristo é uma nova aliança, porque ela renova coisas que já haviam sido aliançados, trazidos antes.
trazido antes, e ele nos coloca numa nova possibilidade. Significa que agora, em Cristo, nós podemos alcançar o descanso verdadeiro. Se você ler Paulo, o apóstolo, em Romanos 5, ele diz que hoje nós temos paz com Deus, por causa da nova aliança. Portanto, nós precisamos olhar para essa palavra de Jesus, da nova aliança, entender o que ela significa. A remissão dos pecados. Cristo tomando o nosso lugar. Abrindo o caminho para nós chegarmos até Deus. Abrindo o caminho para nós desfrutarmos da presença e da glória do Senhor. Intimamente, na nossa vida. Não mais através de sacerdotes. Não mais através de sacrifícios. Isso já é um motivo para cada um de nós olharmos para Deus no nosso tempo e falarmos: Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa renovação. Por causa do Senhor Jesus, eu tenho paz com Deus. Deus não está irado comigo. Eu tenho paz com Deus. Romanos 5, capítulo 5 diz que essa obra de Cristo nos traz o amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. A nova aliança faz com que você receba em seu coração o amor de Deus derramado. O amor de Deus está sendo derramado no seu coração, conforme você caminha com Ele, por causa de Cristo, pelo Espírito Santo, porque o amor é o Espírito Santo. Deus é amor e seu Espírito habita em você. E é esse o amor que você recebe. É a presença dEle neste lugar. Nós somos lugar de habitação do Senhor. Primeira coisa é que, se você entender que só pode haver descanso onde existe paz. Vou repetir. Só pode haver descanso onde existe paz. Foi isso que Jesus comprou para cada um de nós. Paz. A minha paz eu deixo com vocês. Não é a paz do mundo. Porque a paz do mundo é a paz onde não existem problemas. É a paz onde você faz e as coisas acontecem. Onde você tem que ter o controle de tudo. Nada escapa ao seu controle. Nada está acontecendo de errado ao redor da sua vida, no mundo ou na sua casa. Essa é a paz do mundo. Mas a paz de Cristo é a paz sobrenatural, é a paz da própria pessoa de Cristo. E quando nós entendemos Cristo como a nossa paz, nós começamos a ter a oportunidade de experimentar esse lugar de descanso, que é a paz hebraica, a paz que é o perfeito e completo bem-estar. Paz, na cultura judaica, não é ausência de guerra, mas é completo bem-estar, estar bem, apesar do que está acontecendo. Tem horas que isso parece totalmente inalcançável para nós. É ou não é? Eu não sei você, mas comigo acontece várias vezes. O que Jesus faz aqui na mesa é declarar que haverá paz. Quando ele diz, eu faço uma nova aliança, é a mesma coisa que ele está declarando. Haverá paz, haverá um lugar de descanso, pelo meu sangue para vocês. Na carta de Hebreus, capítulo 4, sugiro você ler todo o primeiro trecho da carta de Hebreus durante essa semana, quem sabe fazer a sua devocional. O autor de Hebreus fala desse lugar de descanso como sendo lugar equivalente à promessa da terra prometida. Lugar onde entraram aqueles que creram na obra do Senhor. Quando Deus diz, eu tirarei vocês do Egito e eu levarei vocês para uma terra prometida. Essa terra é a terra do leite e do mel, onde as coisas são fáceis, nesse sentido, onde há provisão. Não é como o deserto que vocês estão experimentando, e não é como a escravidão que vocês têm experimentado. É uma terra que eu estou separando, eu, o Senhor, estou preparando para vocês o meio, o caminho e o lugar de descanso, o lugar de paz. E o que Jesus está fazendo é renovar essa aliança e ampliando essa aliança que Deus fez com o povo de Israel para o nosso contexto. Quando Ele diz, faço uma nova aliança, Ele está dizendo, eu estou anunciando um novo tempo e um novo lugar para vocês.
E o texto de Hebreus vai falar muito sobre isso, depois você lê lá com mais calma, sobre o descanso, sobre a fé e sobre a obediência. Se ouvirdes a minha voz, não endureçam o coração. O chamado de Jesus contínuo é para nós não endurecermos o coração, como os nossos pais fizeram no deserto, ao ouvir a palavra, ao ouvir o Senhor falando e chamando, e a gente podia falar aqui da palavra do semeador de novo, né? De todos aqueles solos. Às vezes a gente ouve, e daí quando sai daquela porta já esqueceu, ou às vezes a gente ouve, pratica um pouco, mas uma coisa nos distrai, a nossa agenda, é o nosso alvo da vida, é os nossos sonhos, os nossos próprios projetos, tudo é o nosso, é o nosso, é o nosso. E o negue-se a si mesmo da semana passada não acontece. E aí nós não conseguimos desfrutar do descanso do Senhor, porque há muito de nós e há pouco dele. O espaço do nosso interior está tomado pela nossa própria pessoa e não está tomado pelo amor de Deus derramado pelo Espírito Santo. Ou nós não estamos vivendo a partir dessa realidade, porque Deus está presente. Uma outra palavra relacionada a isso, que é um dos temas, ontem a gente estava conversando com os jovens aqui, vou fazer uma enquete aqui, vamos ver se... Não, brincadeira. Eu falei um pouco com eles sobre isso ontem também, na reunião do Java. Quando você fala de descanso, vamos ver se vocês sabem, qual é a palavra que é muito conhecida, ligada ao tema do descanso na Bíblia? Shalom? Quem falou shalom? Ou não falou shalom? Ah, então foi Deus que falou shalom. Deve ser. Ouvi aqui. Shalom. Shalom, Shabá. Nós dois juntos. Shalom? Shalom? Shabá. Shalom é paz. Shabá é sábado. E também é a mesma palavra no hebraico para descanso. Nós temos visto nosso Senhor, desde Gênesis, anunciando que são 6 dias para o trabalho e um dia para o descanso. Um dia onde tudo para e o que existe é contemplação. É um dia onde tudo para e o que existe é confiança. Se eu parar de trabalhar, a vida não vai desandar por um dia. Deus mantém todas as coisas funcionando. Mais para frente de Gênesis, lá em Êxodo, aí nós vamos encontrar o povo de Deus que agora está começando a receber a lei de Deus, eles não tinham ainda orientações. Abraão, Isaac, Jacó viviam pela fé pura, assim, no sentido de, quando Deus falava, eles andavam, eles não tinham regras ainda, eles não tinham orientações, eles não tinham nada. Era pura confiança. E eles andavam nessa confiança por anos, com pouquíssima coisa. Nós temos tanta coisa e nós, às vezes, não seguimos, né? Mas Deus revela a seu povo nos 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20. Qual é o 4º mandamento do Senhor? Tá, eu vou ser honesto com vocês, tá bom? Se vocês virassem para mim e perguntassem assim, qual é o 4º mandamento do Senhor, Leandro? Eu ia falar, não lembro, né? A gente esquece a lista. Na verdade, quando eu fiz minhas notas, às vezes eu faço as minhas notas meio de cabeça, eu vou pensando sobre o assunto, depois eu passo arrumando as coisas, né? Se eu não fizesse essa revisão, eu ia falar para vocês que o mandamento que eu quero falar aqui é o 7º. Mas, na verdade, é o 4º. Vê como a gente se confunde. O 4º mandamento é guarde o dia de sábado para o santificar. Guarde o dia do descanso para o santificar. Santidade, santificação na Bíblia é a mesma palavra que tem a ver com consagração, com separação. Deus é santo porque Ele é separado, Ele é distinto de tudo mais. Por isso que a gente canta, não há outro como tu. Isso é santidade, não há outro como tu. Porque naquilo que Deus é, não existe o pecado e não existe o mal. E naquilo que nós somos, existe o pecado e existe o mal. Então, nós não somos santos. E Deus é santo. Essas palavras andam juntos. Santificar e separar. Então, quando Deus fala para o povo de Israel, em Êxodo 20, guardem o dia de sábado, Ele está dizendo, você precisa de um dia para lembrar de mim. Você precisa de um tempo para parar de fazer o que você faz todos os dias, para olhar para aquilo que eu fiz para você. E esse mandamento é tão importante
e eu quero propor para nós aqui que uma coisa que nós falamos ontem também, que ele está muito sabiamente entre os 3 primeiros que falam da nossa relação com Deus e os outros 5 que falam sobre a nossa relação com as pessoas. Porque eu quero crer, e é isso que eu quero que você entenda, que aprender a desfrutar e a propiciar a nós mesmos o descanso sabático, não é qualquer descanso, mas o descanso conforme as Escrituras, o Shabá de Deus na nossa vida. E nós não estamos falando necessariamente de um dia, mas estamos falando de um entendimento. Quando nós fazemos isso, irmãos, nós vamos com certeza vivenciar uma experiência melhor com os 3 primeiros mandamentos. Nós vamos, de uma forma muito mais tranquila, e eu diria muito mais poderosa e muito mais eficaz, não sermos idólatras com nada nessa vida. Idolatria não é só ter estátua em casa. A idolatria do coração é uma coisa que nos pega em muitas coisas. Nós idolatramos trabalho, nós idolatramos família, filhos, parentes, nós idolatramos coisas, anseios, alvos. E nós adoramos outras coisas que não são o Senhor. Mas quando nós aprendemos a ter esse sabá, confiar na aliança que Cristo fez por nós, para um lugar de paz, uma promessa de um lugar de paz, de descanso, e confiamos nele, e incorporamos isso na nossa vivência diária, nós vivenciaremos melhor os 3 mandamentos em relação a Deus e os outros mandamentos em relação às pessoas. Porque nós estamos num lugar de descanso. E nós olhamos para a relação com Deus a partir desse lugar que Cristo nos deu de descanso. E nós olhamos para a relação com as pessoas, o não matarás, não adulterarás, não furtarás, não é? Todos os outros mandamentos nós olhamos a partir de um lugar de descanso. Porque quando nós não estamos em descanso, é quando nós tomamos as atitudes precipitadas. Quando nós não estamos em descanso, é quando nós nos desgastamos de maneira desnecessária. Tudo bem? Essa é a primeira figura do descanso. E aí o Senhor vem em Deuteronômio 5, e mais uma vez ele revela os mandamentos de Deus, e lá está presente o sábado. E aqui é uma pequena diferença quando ele fala do sábado. Ele de novo diz para guardar o sábado. E sabe o que ele acrescenta? Ele acrescenta o fato de que você precisa guardar o sábado, para você se lembrar também que você não é mais um escravo no Egito. Porque quem era escravo no Egito não tinha dia de descanso. Quem era escravo no Egito não priorizava nada na sua vida, porque a sua prioridade era feita pelo seu senhor, pelo seu capataz, quem fosse o cara que estivesse no comando, faraó. O escravo não tinha opção de nada, ele apenas obedecia de domingo a domingo. O Senhor deseja, quando Ele coloca isso na sua lei, que a sua lei é boa, para nos guiar, para nos dar uma vida coerente, correta, melhor. É assim que nós temos que crer nos mandamentos. Não é um conjunto de nãos, mas é um conjunto de sims para a vida. Amadurecer em relação aos mandamentos é importante. Nós não podemos ser como crianças. Criança que não gosta de ouvir não. Quando o pai fala. Então, quando o pai fala esses nãos aqui nos mandamentos, nosso pai, entenda como um sim para a vida. Em Deuteronômio 5, guardar o sábado é nos lembrar que Deus operou uma maravilha em nós e nos fez livres. E eu estou caminhando para a terra prometida, sob uma promessa, debaixo de uma promessa do Senhor, não da minha força. Isso significa que eu não devo submeter a minha vida a um trabalho excessivo, a uma busca excessiva, a uma agenda louca. Só porque agora eu sou livre, porque isso era a mentalidade de escravo. E eu preciso colocar ordem na minha vida para que haja o verdadeiro Shabá, o verdadeiro descanso em nós. Sabe uma outra coisa interessante quando a gente olha para o texto bíblico? Voltando lá em Gênesis. Se você se lembra do texto de Gênesis, Deus diz assim na criação, né? Que haja animais, que haja firmamento, que haja vegetação. Aí termina o dia, o que ele falava? E houve tarde e manhã, o segundo dia. E houve tarde e manhã, o terceiro dia. Vocês nunca acharam estranho isso, não? Talvez em algum momento a gente achou até que assim, cara, eu acho que o pessoal dormiu aqui e traduziu errado, né? Está errado isso aqui.
Não existe tarde e manhã um primeiro dia. Ou existe? Para nós, hoje. Para nós o dia começa quando? Pode falar, gente, vocês estão com medo, parece até que é uma prova do Enem. O Enem é daqui a pouco. É de manhã e à tarde. Mas Deus estava mostrando que na mentalidade dele, que é o Criador, era tarde e manhã o primeiro dia. Vocês já viram como é que os judeus e os adventistas celebram o sábado? Eles começam quando? Sexta, à tarde, e vai até sábado no fim do dia, 24 horas, de um jeito diferente. Eles seguem esse ensinamento. Sabe que isso nos aponta, que traz para nós uma coisa importante em relação a descanso? Na cabeça de Deus, do jeito que Deus planejou as coisas, quando nós estamos indo dormir, porque nós deveríamos ir dormir normalmente a hora que anoitece, a gente não faz isso, né? Mas o ciclo da vida indica isso, né? E acordar bem cedo no outro dia, quando o sol raia. A gente dorme tarde e levanta tarde em relação ao sol. Essa é a nossa vida, mas tudo bem, esse não é o ponto. Agora, quando você vai dormir, o dia de Deus está? Pensa nisso. Quando você vai dormir, Deus começa a trabalhar. O que significa que quando você acorda de manhã, todo animadinho, quer dizer, quem acorda animadinho, né? O alarme tocando na orelha. Você fala, mesmo que, vamos supor que você é um cara bem otimista, animado com o trabalho. Aí, mais um dia de trabalho, você levanta, agora eu vou começar minhas coisas. Você vai continuar o dia, porque o Senhor já começou o dia. Enquanto você dormia, Ele cuidava das coisas para você. Enquanto você dormia, Deus sustentava a sua vida. Enquanto você dormia, Deus acrescentava a sua vida. O que diz o Salmo 127? Aos seus amados, Ele dá enquanto dormem. Então eu te pergunto, meu irmão, e pergunto para mim mesmo, por que essa ansiedade, esse desespero a cada manhã? Está vendo como muda a perspectiva, entender o que Deus está fazendo? Levantar de manhã e falar, Deus, o Senhor já começou, né? Obrigado, Senhor. Me ajuda a continuar esse dia. E que quando eu for me deitar no final da noite, eu me lembre que o Senhor vai continuar trabalhando, porque o Senhor não para, o Senhor não dorme. Então, além dele começar antes de você, Ele nunca para. Isso é descanso para nós? Deveria ser. Isso é paz para nós? Sim, deveria ser. Confiar no Senhor, entender como Ele trabalha. Eugene Peterson chama isso de o ritmo da graça. Ele diz assim, tudo aquilo que é importante continuou acontecendo enquanto estávamos no sono profundo. Ao nos atirarmos a um dia de trabalho, pegamos a ação pela metade. Vamos dormir e Deus começa seu trabalho. Enquanto dormimos, Ele desenvolve a sua aliança. Enquanto você dorme, enquanto eu durmo, além de Deus sustentar todas as coisas no universo, e você acordar respirando, porque Ele deu o fôlego de vida, e se Ele tirar, você não acorda. Se Deus dormir no ponto, é bem isso. Graças a Deus que Ele é Deus. Porque se houvesse a possibilidade de Ele dar uma bobeada, muitos de nós não acordaríamos, porque é Ele que nos dá e sustenta, é seu espírito de vida, que sustenta todas as coisas no universo. A aliança de Deus está sendo trabalhada. A promessa de Jesus Cristo para você como filho e filha, de um lugar, de uma nova vida, de uma ressurreição, de uma transformação do seu corpo, se você o encontrar na sua vinda, se você não tiver ido antes. O desenvolvimento da sua fé. O trabalhar de Deus no seu coração está acontecendo. E é importante, saudável e uma boa sugestão que nós tenhamos essa visão e cooperemos com Deus nesse processo. Entendendo o seu descanso, entendendo a sua obra e trazendo para a nossa vida esses tempos de descanso. O que é o Shabá para nós hoje? Nós precisamos inverter o ritmo da nossa vida, gente. Nós estamos no ritmo do mundo, nós estamos no ritmo de nós mesmos, nós precisamos, não é parar de trabalhar,
6 dias trabalharás e um dia descansarás. Nós não vamos aqui adotar esse calendário certinho, porque a ideia não é ser legalista. O que nós queríamos era 6 dias descansarás e um dia trabalharás. Porque o trabalho, para nós, se tornou uma dor. Isso vocês sabem por quê. Isso vem lá de Gênesis. Eu escrevi um dia aqui uma frase, e eu lembrei agora, eu estava pensando nisso, porque você olha na rede social, toda sexta-feira é uhul, né? Sextou. Sextou é a frase do momento, né? Que todo mundo gosta do sextou. E o segundou? Ninguém gosta, né? Nunca vi post de segundou. Uhul, segunda-feira, amanhã trabalhar. Eu falei para mim mesmo, pensando nisso, eu falei, cara, que engraçado, né, cara? A gente tinha tudo que a gente precisava no Éden, e a gente trabalhava no Éden, mas a gente não estava infeliz. A gente estava feliz de trabalhar no Éden. E aí nós decidimos que a nossa opinião era melhor. E nós decidimos que não precisávamos da dependência de Deus, que não precisávamos do descanso de Deus. Sabe o que era o encontro de Adão e Eva ao final do dia com Deus? Shabá. Um tempo de estar com Deus ao final do dia, sem fazer nada, apenas na sua presença, ouvindo e recebendo a orientação dEle. E nós achamos que isso não era suficiente, e Adão e Eva, e nós estamos lá com eles, né? Decidiram que não precisavam do Senhor. E aí, depois disso, nós detestamos as sextas-feiras, quer dizer, detestamos as segundas-feiras e nós amamos as sextas-feiras. Essa virou a nossa vida. Mas não era para ser. 6 dias trabalharás, um dia terás descanso. Independente aqui da sua agenda, por causa da sua profissão, você já sabe que esse não é o ponto. O ponto é que nós precisamos trazer para a nossa vida o ritmo da graça, onde nós incorporamos o Shabá, o descanso na nossa vida, todos os dias, ou em dias especiais, ou de mais intensidade, ou de menos intensidade, não importa. O que você precisa entender é que você precisa, por Êxodo 20, guardar o sábado, ter um tempo de contemplação da obra de Deus. Eu não lembro qual é o salmo agora aqui, mas tem uns dos salmos que falam, Senhor, eu contemplo as tuas obras. Você precisa parar para contemplar as obras de Deus, regularmente. Isso é guardar o sábado. É um dia que eu não faço nada. É um dia que eu confio em Deus, que o mundo não vai parar porque eu parei. E porque o Senhor está trabalhando. E Deuteronômio 5 expande isso e nos diz, realmente, você não precisa só trabalhar feito um escravo. Você precisa controlar a sua vida por causa de um tempo de lazer, um tempo de descanso físico também. Portanto, o Shabá de Deus bíblico é a junção do bom lazer com a boa contemplação. Por isso que para os antigos, há 400 anos atrás, mesmo na época dos reformadores, muitos deles instituíram o domingo como dia sagrado ou santo do cristão, porque era um dia onde eles se reuniam, como nós aqui nessa manhã, para a oração, para contemplar o Senhor em adoração, para contemplar o Senhor diante da palavra, ler e ficar maravilhado. Deus, que palavra é essa? Uma nova aliança do sangue, o que é isso? Isso é contemplar, é pedir a Deus, Senhor, coloque em mim essas palavras para que eu viva nessa condição. E o domingo era santo, e a gente hoje acha legalista, porque era um domingo onde eles não permitiam jogar bola, assistir televisão, fazer nada, porque era para descansar no Senhor, era para estar sem fazer nada, mas com esse contexto, mas com essa visão. Então, nós não vamos... Vocês já estavam preocupados, né, que eu ia adotar a partir da semana que vem, domingo, dia santo. Não vou fazer isso. Mas eu quero que nós encontremos, minha palavra para mim mesmo e para vocês, é que nós encontremos os lugares de descanso na nossa vida. Não é para sermos legalistas, mas é para sermos cristãos, para sermos bíblicos. Você precisa equilibrar a sua vida. Isso é um mandamento, gente. A gente acha muito legal o não matarás, né? E tem que achar mesmo. Você não quer sair por aí com essa mentalidade. Mas por que você não dá atenção para o guarde o dia de sábado e o santifique? Quais são os espaços de santificação, de separação na nossa vida que são dedicados somente ao Senhor? Essa que é a questão. A mesa de Jesus nos aponta para isso também.
Shabá é um tempo de espaço, tempo e espaço em ordem, para nos distanciarmos da agitação de nossas atividades, a fim de podermos ver o que Deus fez e está fazendo. Quantas vezes nós paramos só para isso? Não é para pedir coisa, não é para negociar com Deus, não é para nada. Paramos para ver o que Deus fez no passado e o que Ele está fazendo, contemplar. Nós aquietamos o nosso ruído interno de forma a ouvir a voz baixa e tranquila do nosso Senhor. São tempos de aquietação diante do Senhor. Remover as distrações para que a gente possa perceber a presença de Cristo. A mesa é essa figura. O que adiantaria um discípulo sentado nessa mesa, gente, olhando no Instagram? O que adiantaria um discípulo nessa mesa, pensando na pescaria de amanhã? O Senhor está aqui conosco nessa mesa. Eu preciso encontrar esses lugares onde eu vou estar atento para ouvir as palavras do Senhor. Você imagina um outro dia, Simão chegando, sei lá, para Mateus e falando assim, Mateus, igual a gente faz aqui, né? Que palavra domingo, hein, Mateus? Que palavra na ceia? Aí o Mateus fala, cara, não lembro. Não estava presente de verdade, não ouviu as palavras do Senhor. A gente precisa desse tempo. Contemplar, observar o descanso para contemplar a Deus. Então não é sobre o lazer da sociedade, não é se encher de lazer. Eu preciso de um tempo só para mim, fazer o meu lazer. Você precisa também, se puder, faça. Mas não é esse lazer. É o lazer de saber que eu não preciso fazer nada agora, porque Deus está cuidando de mim. Eu posso definitivamente, assim, profundamente relaxar de verdade. Porque a gente não consegue, às vezes, nem ter o lazer com descanso. Nós tiramos o lazer, mas a nossa cabeça não está crendo. A palavra de Hebreus diz que os irmãos lá não entraram na terra prometida porque eles não obedeceram. E obedecer é fé. Você obedece porque você tem fé. Você crê que aquilo é verdade e aí você faz. A obediência vem disso. A geração toda não entrou na terra prometida. Isso significa para nós, não que nós não vamos ter a salvação, que esse é um outro assunto, mas sim, sem fé, sem crer no descanso que Cristo provê, não há salvação. E sem crer que Ele é o nosso descanso, e que o mandamento número 4 é importante, não teremos descanso. Não encontraremos esse lugar de descanso, de confiança, de paz. Nós precisamos colocar isso na nossa mesa. Então hoje, acho que ficou bem claro. Até quando nós vamos postergar esses momentos? Eu creio que nesses dias que nós vivemos e para o futuro, gente, é muito importante que nós tenhamos a disciplina e aprendamos a colocar isso na nossa vida. Nós precisamos ser individualmente, em primeiro lugar, individualmente, pessoas que aprendem a colocar o Shabá de Deus na nossa vida. Diariamente, semanalmente, talvez diariamente de um jeito mais rápido ou mais preciso, talvez não. Você faz o que você tiver que fazer, pergunte ao Senhor, mas faça. Tem irmãos que programam 1 dia, 2 dias no ano, que eles não fazem nada. Eles vão para um lugar isolado, não é para curtir a vida, mas é para estar diante de Deus, orando, cantando, lendo a palavra, só para isso. Tem irmãos que adicionam isso semanalmente. Além de todas as outras devocionais que ele possa fazer, porque é um tempo especial. O mandamento do Senhor, a partir da mesa dele, é um convite para praticar o 4º mandamento. Eugene Peterson diz mais uma vez, precisamos interromper o nosso trabalho. O nosso trabalho. Deus está trabalhando, nós trabalhamos, interromper o nosso trabalho a intervalos regulares para contemplarmos o dele. Precisamos interromper o nosso trabalho, o nosso esforço, as nossas responsabilidades para contemplar o dele. Parar, às vezes, até de conversar uns com os outros para podermos ouvi-lo. Esse mesmo Eugene Peterson, ele conta uma experiência, uma forma que ele faz na vida dele com a esposa dele. Ele sai de vez em quando, ele pega o carro e anda 1 hora, 2 horas com o carro, até achar uma estradinha qualquer aí, de terra. Ele para o carro e eles andam por 3 horas. Primeira hora e meia, eles não falam nem um com o outro.
Estamos andando, estamos na presença de Deus, estamos contemplando as obras de Deus, usando a natureza para ver isso, refletindo eu diante de Deus. Depois eles conversam, oram sobre essas coisas. É uma forma que ele encontrou para ele. Nós precisamos encontrar a nossa. Vamos orar? Se você puder ficar de pé. Talvez até tenha me estendido um pouco hoje. Na sua casa você pode pegar a lista de músicas de hoje e usar, são muito propícias para pensar sobre tudo isso também. Feche seus olhos. A experiência do sabá, guarda isso no seu coração, é a experiência de andar com Deus, de ter tempo com Deus de uma forma regular, sair do nosso mundinho e dar total atenção a Deus. É encher um tempo da nossa vida específico com contemplação, com oração e com o lazer santo, ou seja, o lazer de quem confia que Deus está cuidando do trabalho e das nossas responsabilidades. Talvez você não experimente isso de início, nada diferente, mas o objetivo é que você desfrute, perceba a presença do Senhor na sua vida, porque Ele está com você. O Espírito Santo habita em você. Ele é o próprio Deus e Ele traz o amor de Deus ao seu coração. Ele está ali para você vivenciá-lo. Mas você precisa do sabá. Essa é a experiência daqueles irmãos, daqueles discípulos, lá no caminho de Emaús, que estavam caminhando e depois eles falam, mais tarde, não ardia o nosso coração enquanto caminhávamos com Ele. O sabá vai trazer isso para a sua vida. Você vai se lembrar do sabá como aqueles momentos onde ardia o coração, porque você estava com Ele. Esse é um convite da mesa do Senhor para você hoje.